E aí, pessoal, está começando o podcast Pod Lana. Aqui quem fala é Fernando Lana, o host desse podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Nós vamos falar aqui sobre planejamento e estratégia digital. Ela passou um pouquinho aqui na minha vida e deixou muitas contribuições, tanto pessoal quanto para a minha empresa. Então, aqui faço as honras à Érica. Pode se apresentar aí rapidinho, faz um resumo. Oi, Lana, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Bom, sou a Érica. É isso, né? Já estou trabalhando aí em planejamento estratégico há cerca de 12 anos, mais ou menos. Passando pelo mercado privado, recentemente pelo mercado do marketing político também. Agora voltando a atender contas de governo de novo no corporativo. E se divertindo também, né, nessa jornada e aprendendo muito, inclusive contigo também. Acho que pelo menos a gente vai conversar sobre isso, mas sim, cada gestor deixa, né? Cada líder deixa uma marca pra gente. Deixa um corre. E eu tenho algumas coisas bem memoráveis, assim, pra gente conversar sobre isso hoje. Muito obrigada pelo convite. Agradeço. Então não se esqueça de se inscrever no meu canal, Pod Lana no YouTube, seguir no Spotify, seguir a gente no Instagram, então @FernandoLana e @Erica Maria, correto? Isso. Então não deixe, se você tiver alguma dúvida, não quiser colocar no YouTube, quiser mandar um direct pra gente, pode mandar aí que a gente responde sobre o assunto, tá? E então, vamos começar um pouquinho falando. Eu sempre começo você contando um pouquinho da sua história. Então, talvez aquela velha entrevista, né? Por que você caiu no mundo das redes e no mundo do digital, enfim, que você está mais trabalhando hoje. Então, conta um pouquinho lá para trás, né? Ou você escolheu comunicação porque você gosta de falar? Só isso. Então, até que não. Eu acho que, bom, eu sou filha única, né? E até hoje eu estava pensando isso, eu estava respondendo alguma coisa sobre isso. Acho que foi as suas questões, isso estava me fazendo refletir. Como filha única, querendo ou não, a comunicação estava ali o tempo todo como meu entretenimento, televisão e rádio. Então, foi natural que eu tivesse um interesse na comunicação. Aí entendi que era jornalismo, mas não entendia o que eu ia fazer, porque eu não queria ficar na frente, eu nunca quis ser repórter. Então, fui atrás do trabalho nos backstages. Foi assim que eu entrei na comunicação. E é onde eu gosto de estar, nos backstages, fazendo o trabalho de estratégia. Então, eu migrei ali do jornalismo, da redação, da assessoria de imprensa, para quando tudo era mato, né? Então, o Facebook estava vindo, as pessoas ainda estavam muito contratando serviços, muito no off. E chegou um tempo que, não, tem que criar um Facebook aí para o cliente. Era brinde, né? Era brinde, assim, era isso. Então, a gente teve que entender como que era, o que era essa rede que estava chegando. E deu certo, né? A gente entendeu que era um espaço para falar, que era um espaço para existir. Acho que isso mudou muito a nossa forma de se comunicar. E logo isso virou. Logo eu estava fazendo muito mais digital do que só comunicação off. Fui me especializar na publicidade, fui entender mais sobre o marketing digital, entender sobre gestão. E foi dessa maneira. Então, assim, cuidando de pequenas contas, cuidando de estabelecimentos aqui de Brasília mesmo, depois alguns mais nacionais, a gente vai vendo que sempre tem alguém para a gente conversar. Então, sim, pode ser que eu goste muito de falar, ainda que seja por meio das contas que eu estou lidando, né? Então, a estratégia é exatamente essa, né? Como que eu vou poder falar, sei lá, eu estou atendendo, e aí é uma realidade, atendo uma conta que seja uma estética, e a outra é uma conta de um restaurante, a outra é uma farmácia, a outra é um músico. E é a mesma pessoa que está cuidando. Como que você vai falar com distintos públicos se é só uma pessoa que está cuidando? É aí que entra o estudo do planejamento, da estratégia, de entender a voz de cada um, qual que é a vocação de cada um. E é um desafio que não acaba, né? Assim, acho que para a gente mesmo, que veio tendo que se amadurecer no que a gente estava trabalhando, foram os momentos que eu me encontrei, né? Então, em algum momento eu vi que, poxa, além do operacional, que era ali só de, não, crio conteúdo, eu precisei ir lá para trás. Como que eu vou criar lá atrás e fazer essa linha ser contínua? Fazer um aprendizado que não seja só uma onda, mas que seja uma marca, que seja um legado, né? Eu acho que a publicidade, ela sempre teve ali algumas áreas que tinham isso e que continuam tendo isso como importante. No caso, a marca, ela fica ali para sempre. A gente sempre soube vender isso. Mas a gente sempre deixou ali a comunicação mesmo atrás, das redes. Se isso não era muito importante, como que a gente vai convencer o nosso cliente disso? E vendendo. Fazendo com que essa comunicação converta.
né? E aí foi meio que nesse caminho, né? Logo fui entrando em agência, fui conhecendo como que era o dia a dia, fui entendendo que mudou também a nossa relação com o design, com o vídeo, com o atendimento, com quem está na mídia. E tudo isso passava pelo planejamento estratégico. Então, de alguma maneira, é um trabalho que está na ponta de todos os outros, assim, né? Ele vai convertendo o trabalho de cada um. É um trabalho que é de backstage, como eu queria lá atrás, mas que tem um resultado muito importante no final, né? Então, foi por isso e logo eu entendi o propósito do que eu queria com comunicação. Não era só falar, não era de fato só aparecer, mas sempre me motivou demais trabalhar em algo que fosse impactar a vida de alguém no final. Então, se... Mas você tinha isso desde a infância? Ou... Até que não. Antes eu só entendia que eu gostava de conversar, que eu gostava de me conectar com as pessoas. Tem uma coisa que eu sei que a Erika é muito forte, ela tem um ponto muito forte, e eu queria saber se você traz isso da sua infância, que é o trabalho em equipe. Gosto Você demais. gosta muito do trabalho em equipe. Quando Gosto muito. Na infância você tinha essa coisa de reunir os coleguinhas, de ter, ou não? Isso foi uma coisa que você desenvolveu depois? Pior que não tinha. Como eu falei, assim, eu era filha única e eu, pelo menos eu morava, né, lá em Parnaíba, no Piauí, era eu ali na minha. Meu contato era muito com alguns primos. Mas logo que eu vim para Brasília, eu vim com 9 anos, então eu fui tendo mais esse contato social com mais pessoas e gostando dessa interação. E realmente, essa é uma coisa que me apaixona trabalhar em equipe e que pode ser que me desmotive absurdamente quando eu não está caminhando bem, assim, né? São vários perfis, então eu sempre gostei também de psicologia. Quero estudar uma hora também, porque eu acho que a gente precisa entender um pouco dos perfis, da história, do background daquela pessoa, por que ela está vindo daquele jeito. Eu sempre fui muito observadora, né? Então, quando o papel de líder e de gestora chegou na minha mão, chegou também para mim um desafio de entender quem era aquela pessoa além daquele trabalho, né? Eu sempre entendi que não dá para separar essa história de você tem que separar o profissional do seu privado. E eu entendo que caráter é um. Né? Então, assim, se você é leal para mim no trabalho, se a sua entrega está daquele jeito, eu imagino que é assim que você está carregando na vida, daquele... né? E assim como o contrário, né? Se você é desleixado, se você não tem responsabilidade com a sua entrega, cara, o lugar que você falha, que é mais decepcionante é na sua casa. Se você faz isso lá, e eu você até traz falei pra sobre cá. isso num outro episódio, que a gente conversando sobre isso hoje. A gente contrata por questões técnicas as pessoas e elas saem por aspectos comportamentais. Exatamente. Tanto é que eu acho Porque que até... você só vê isso depois. É verdade. Né? Eu acho que isso foi uma mudança que a gente teve também com as formas de trabalho, né? Assim, o planejamento ele faz você estudar além do negócio. Você é condicionado a estudar o comportamento das pessoas. Por que a gente estuda o comportamento e o consumo, mas nas nossas relações de trabalho a gente está deixando isso de lado? Né? O histórico dessas pessoas é importante, porque isso também está impactando o lugar que você está. A gente pode contratar uma pessoa que talvez ela não tenha o melhor currículo, mas ela tem vontade, ela está entregue, ela está com cabeça aberta e ela tem um poder de impactar pessoas positivamente. E a gente pode contratar uma pessoa que é super premiada e ela ser, assim, uma erva daninha na sua equipe, porque ela não vai saber valorizar os talentos. Não sabe. Exatamente. Eu acho que tão por isso... Nos últimos 10 anos, eu fui passando por equipes em que eu consegui criar amigos, né? Assim, realmente, talvez na infância eu não tive tantas pessoas, mas no trabalho, e eu acho que a gente passa por esses momentos, mulher principalmente, tem uma hora que você fala, nossa, mas eu não fiz nada da minha vida. E Deus vai falando com o seu coração e fala, cara, calma lá, olha essa pessoa onde ela está fazendo, olha esse trabalho onde ela está fazendo. Então, os amigos que hoje eu levo na área profissional, em algum momento também foram pessoas que eu tive que liderar, assim, de situações massas, assim, tipo, poxa, a pessoa tá chorando para me pedir demissão para mim. Eu falei, mas por que você tá chorando, assim? Se eu te amo, eu quero muito que você vá ser feliz. E se aqui a gente não conseguiu mais chegar onde você precisa, que bom que você vai para outra coisa, né? E em outro momento, a gente ser puxado. Né? Cria pro mundo. E aí a gente vai fazendo essa rede de puxar um pro outro para a gente melhorar a nossa vida, né? E eu acho que, junto com o ambiente de equipe, tem que ter um ambiente que é o de educação, que é o de ensino e de aprendizagem o tempo todo. Né? Acho que a gente precisa ser beta bastante, assim, o tempo todo aprendendo e também ensinando, querendo que a gente vá para frente. Tanto é que você sabe que quando eu cheguei sempre foi uma coisa, olha, eu quero muito que a gente faça isso, que a gente dê caminhos para que as pessoas estudem,
que elas se capacitem. E assim, ninguém vai poder dizer que não me desenvolvi. A gente está te dando as ferramentas. Né? O que está faltando? Vamos fazer um feedback para a gente fazer um plano aqui e vamos traçar junto esses steps para você chegar lá na frente. Cara, você aprendeu tal coisa muito legal. Vamos trazer para cá, divide com a gente. Isso sempre deu muito certo. Muito certo, inclusive com conexões, né? Sim. E a questão de equipe, a gente vê o pessoal hoje, na verdade, até um outro ponto que eu ia comentar, sobre essa dificuldade hoje das pessoas, esse relacionamento de equipe, o quanto que esse multidisciplinar, essa guerra de mídia, de tudo, como as pessoas elas não conseguem, tem medo, muitas têm medos, né, de falar, de botar ponto de vista, ficam extremamente travadas de serem julgadas, né, tipo, dentro do ambiente. Isso é um aspecto um pouco novo, né, dentro do ambiente de trabalho, que muita gente está travada por conta disso, porque não consegue se envolver, e outras usam isso de forma errada, né, tipo, às vezes utilizam de determinados meios para botar as pessoas para baixo, né, igual você falou, às vezes a pessoa tem uma técnica muito boa, mas ela ainda, tipo, tá mais perverso, né, parece que tá mais perverso, fica administrando as falhas das outras pessoas para conseguirem ganhar outras coisas. Então, enfim, e as relações, a gente falou, no passado a gente já comentou sobre isso, né? O imediatismo das pessoas, né? A juventude, a gente pode falar, né? A juventude, né? Que a gente está na faixa dos 30 para cima. Elas, essa questão da rapidez, né? Você tinha uma pessoa que fazia um plano de carreira onde o mínimo era ficar 5 anos numa empresa. Né? Tipo, o mínimo era isso. Você desenvolvia um plano de carreira em 5 anos. E hoje, 6 meses, querem uma revolução, enfim, e querem espaços muito maiores do que elas conquistaram, justamente por toda essa rapidez, né, com que as coisas acontecem. Acham que dentro do mundo profissional é a mesma velocidade. Não é. Ser profissional requer tempo, qualidade e constância. Ninguém quer pessoas que eu sempre falo isso, né? Ninguém quer um colaborador que é muito bom, no outro mês é muito ruim, é muito bom, é muito ruim, e só cobra, né, do local quando ele está no pico. Né? Mas ele não vê as outras oscilações. Ninguém quer uma pessoa dessa forma no mundo profissional. E, na verdade, uma pessoa dessa também tem dificuldades dentro da vida dela também pessoal, que ela também precisa alinhar aspectos comportamentais para que também dê certo no mundo dela. Não tem como separar isso, né? Você tem que entender os seus comportamentos internos para você também conviver com pessoas e que as pessoas e tá aberto o suficiente para as pessoas entenderem como você é e como elas vão lidar melhor com você, como elas vão conseguir extrair o melhor de você, o seu potencial. Então, a gente está nessa questão também do imediatismo das pessoas, né? Com certeza. E eu acho que tem alguns fatores que também contribuem para isso. Acho que o primeiro deles é a cultura do trabalho, né? A gente já mudou demais. A gente fala de uma cultura de trabalho hoje que entende que a saúde mental é importante, que entende que estudar é importante, que entende que essa conversa com o teu gestor é importante, que o trabalho é necessário. Mas a gente ainda tem um bom número de profissionais que veio de uma outra cultura, que não havia conversa. Né? Então, a gente tem históricos, querendo ou não, de profissionais que passaram por ambientes ruins. Né? E eu acho que isso também fica de trauma. Isso te condiciona de alguma maneira. Você se assusta quando você chega em um ambiente em que não é assim. Né? Então, eu acho que tem muito disso. Né? Fala-se muito de você tem essa liberdade, mas para uma pessoa que nunca entendeu aquele ambiente como de liberdade, você precisa ensinar para que ela tenha esse entendimento de que ela tenha liberdade. Não tem como viver uma coisa se você tem perspectivas iguais a vida inteira. E às vezes você veio de uma família que sempre foi assim, que olha, agradece aquele trabalho e não reclama, né? E aí, então tudo isso pesa, porque por isso que eu acho que é tão legal a história de trabalhar em equipe, porque você vai entendendo que há outras vidas diferentes ou similares às suas. Troca experiências diferentes. Exato, e você fica mais confortável para você ir se abrindo, para você ir testando. O ambiente de teste é uma novidade. Ele não é um ambiente que sempre esteve no trabalho, né?
Então, você ser, não sei, mas você conseguir aproveitar, desfrutar esse momento de teste, de, olha, vamos testar uma ideia, é muito mais acolhedor do que você tem que fazer e tem que dar certo e lá vem a porrada porque não vendeu. Sim. Né? Então, hoje a gente tem isso, hoje a gente cria isso. E eu acho que é uma diferença. E tem outra coisa que eu acho que como eu sou apaixonada por educação, mas eu acho que a gente precisa investir um bocado aí também nessa área, porque as expectativas elas não são alinhadas até hoje, né? Assim, eu passei por algumas capacitações, mas lá na minha graduação, como é que eu ia sonhar que eu trabalho com planejamento e o que eu estou fazendo hoje? Na minha faculdade eu não vi nada disso. E hoje o que eu ainda vejo em alguns times mais jovens é aquela expectativa, né? A comunicação ela tem esse brilho no olho de, cara, eu quero ganhar prêmio, eu quero um certo status, eu quero ser observado, ser olhado, mas tem um caminho para chegar nisso, né? E essa parte hoje o imediatismo tá aí. E o caminho hoje, ele é menos travado, ele é menos beabá, né? Uhum. Porque você tinha, na história da comunicação, os redatores, os grandes redatores, você tinha um caminho a seguir ali, lógico, dentro da redação. Você tinha, sei lá, X pessoas só que você poderia se espelhar, que você poderia olhar para elas. Exatamente. Né? E você traçava aquele rumo e hoje as variáveis são absurdas, essas pessoas nem são mais as referências. Exato. Porque a forma de comunicar mudou e muitas delas ficaram para trás há muito tempo. Né? Muitas delas perderam esse timing das coisas, né? Julgaram o digital. Uhum. Né? Tipo, criticaram o digital. Lógico que existem inúmeras críticas hoje, né? As campanhas não são iguais àquelas, né, do passado, mas essas pessoas simplesmente ignoraram isso, fecharam o olho e elas saíram do mercado. Enfim, e as pessoas hoje ela não têm mais essa trilha, é um excesso de informação. Exato. Né? Mas ao mesmo tempo, até uma coisa que eu também tinha comentado, eu acho que lógico que, né, sempre a gente tem as pessoas que, igual você falou, que elas têm vivências diferentes, às vezes elas chegam num ambiente, elas não conseguem lidar com essa abertura, com essa liberdade de falar, de chegar próximo, mas você tem hoje muito mais informação, né? E você consegue hoje, lógico que existe a informação ruim e que não está bem consolidada, mas você consegue hoje, se você perguntar para o sistema onde é que você vai buscar a informação correta, né? Então existe, né, esse passo. E as pessoas não estão utilizando disso, né? A galera que está entrando na faculdade hoje, que tem um acesso à informação maior, elas não estão utilizando dessa facilidade de poder conversar. E há uma inversão, às vezes, também, né? Eu acho que a gente geralmente vai ali, estuda, entende um pouco da tua vocação, procurava um curso para estudar. Sim. Hoje, muitas vezes... Fazia o teste do vestibulando lá, né? às vezes, assim, enquanto adolescente, você já criou um Instagram, que esse Instagram bombou. Isso virou um trabalho para você, ou virou uma vocação, aí você fala, vou fazer uma faculdade. Quer dizer, você já foi do outro lado. Então, você já entrou. E são, geralmente, as pessoas que chegam muito bem decididas para fazer faculdade, é porque ela tem uma experiência muito bem vivida. Exatamente. E ela tem uma claridade maior do que ela realmente gosta de fazer, o que ela não gosta. Ou pelo menos, se ela não sabe o que ela gosta totalmente, ela sabe o que ela não gosta de fazer. Exato. Né? E eu acho que isso é uma coisa impressionante, assim, porque é muito bom você saber pelo menos o que você não gosta. Sim. Porque isso já te evita um monte de dores de cabeça. Né? E quando você descobre o que você gosta, ótimo. No meu caso, foi aprendendo. Eu lembro de você do mood board, né? Tipo assim, assim, se você não sabe escrever, não sabe olhar, cola figurinhas, né? Tipo, cola daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. Então, assim, lógico que igual, tem pessoas que realmente às vezes não sabem por onde seguir, porque não tiveram orientação. Mas hoje, realmente, esse acesso a essa informação, cara, você pode ter uma vivência melhor. Hoje, você tá a um direct de mandar a mensagem para um especialista e ter a resposta ou não. Exato. De sei lá, falar assim, eu posso trabalhar com você, eu posso te acompanhar um dia, eu posso ver como é que você trabalha, eu quero ter certeza daquilo. Então, assim, tá muito mais fácil. E assim como pessoas e profissionais que não sabem o caminho ou para onde ir, marcas não sabem para onde ir, precisam de profissionais que sabem. Então, isso é a necessidade. Porque não sabem como perguntar, né? Também. Isso é a necessidade do planejamento estratégico. Que é, que pergunta que eu faço para que público? Né? Assim, quantas vezes a gente não atendeu empresários, empreendedores que já tinham o capital, já tinham a ideia
e tinham toda a vontade de fazer, mas não sabiam como fazer. Então, eles precisam da gente. E é ali onde a gente entra, é onde a gente consegue potencializar um negócio, onde a gente consegue abrir o leque para essa pessoa, criar outras relações. Isso dá tanta margem para fazer trabalhos assim impressionantes, né? E aí vem a parte do trabalhar em equipe atrás do planejamento estratégico, que tem um pedaço que dá para ir para cada área e dá para a gente colher fruto em cada área. E o legal é a gente divulgar e a gente dividir isso. E no final todo mundo vai ter um resultado Faz parte ali, daquilo. né? No final todo mundo vai ter um resultado dali, né? Então, assim, a redação mudou, porque a gente ainda tem o redator tradicional, mas a partir do momento em que eu não tenho, mas eu não necessito mais, aconteceu um negócio agora na China, eu descubro na mesma hora, a gente consegue se comunicar no mesmo instante. Isso obrigou a gente também a se comunicar muito mais rápido. Sim. Mas não dá para ser a mesma coisa, mas a gente vai ter que se capacitar para entregar também com qualidade. E é aí Porque que as está o marcas desafio. elas têm que responder muito mais rápido. A E gente tomar precisa alguns pensar posicionamentos muito mais rápido. a Não adianta- longo prazo e a curto prazo. Mas se ela não tiver uma cultura, tiver um planejamento para onde ela vai na hora que esse tipo de coisa acontece, aí que muitas marcas erram. E aí a gente Né? deixa Porque tomam também... medidas em Exato. cima de ideias de uma pessoa. Né? Uma pessoa toma uma atitude ali e acaba com uma marca justamente por falta de planejamento estratégico. Aquilo ali não estava mapeado. Exatamente, não estava mapeado. E quis se posicionar até como, tipo assim, não sei como resolver. Isso não tava, nem isso estava mapeado, né? E eu Fico acho quieto ou falo. que nessa é a parte em que entra também algo muito importante, né? Eu gosto muito de observar, pelo menos para mim, como foi importante eu estudar o jornalismo, eu adentrar na publicidade e chancelar as coisas com marketing. Porque eu costumo dizer que, assim, o jornalismo, ele me dá aquele botãozinho de, vai dar ruim, porque ele Dá está uma pesquisada acostumado... melhor, faz mais pergunta pro processo. ele está acostumado a falar, tá, mas isso aqui vai dar certo? Essa pergunta tá certa? Você tem certeza? Isso aqui vai dar ruim. Jornalista é um pouco igual advogado, né? Tipo, é mais negativo. Não, tem que ser pergunta, o botãozinho ali até... do vai dar merda, né? Aí tem o lado da publicidade, que é vamos se divertir, vamos criar, vamos sair da nossa caixa, vamos sair desse quadrado todo. E tem o lado do marketing que falou, tá bom, entendi, legal, tá muito bonito, mas vende. Então, eu acho que essa junção é muito legal. E, às vezes, é muito enriquecedor quando você tem uma equipe que é diversa, porque são vários prismas olhando para diferentes lados de um mesmo conteúdo ou de uma mesma marca. E aí você não tem essa concentração só naquela campanha que está absolutamente linda, mas talvez não foi efetiva, e nem só no panfleto ou só no texto. Não, a gente tem um combo. Por isso é tão importante o planejamento estratégico, porque ali eu vou envolver a parte da criatividade, a parte de como eu vou vender, a parte de como que vai ser esse layout, como que isso vai ser apresentado visualmente. E também eu acho que é o mais importante, que a gente não pode esquecer no caminho, e às vezes a gente esquece, dependendo de onde esteja. Isso precisa ser quantificável, isso precisa ser... Mais do que tudo hoje. Tem que ter métrica, sabe? E sempre foi como é que você mede engajamento? Aí você pega uma fórmula lá, mede, tá, mas tudo tem que ter métrica. Se não for palpável, como que você vai conseguir medir o resultado das coisas, medir o quanto que isso foi legal, né? Então, e às vezes não é só em finanças, mas às vezes é no boom que a marca deu, às vezes é na falação que a marca deu. Isso tudo eu vejo que é muito necessário, tanto no mercado privado quanto no mercado político, que eu também passo, sabe? Saber falar, envolver cada ponta e que a gente tenha como metrificar o que a gente está fazendo. Hoje as agências elas são, né, muito cobradas por isso. Assim, na verdade, o mercado está tendo uma transformação muito grande, justamente porque não é mais, assim, muito se passa, principalmente parte digital, né? Que ela é mais, dá para metrificar mais ainda ela, só que ela passou por um processo muito de ilusão, né? Do mundo lúdico, da conversinha na internet, né? Daquela coisa legal, da respostinha legal, do posicionamento maneiro, do mascotinho no Twitter. Enfim, só que isso tem que ser sistematizado o processo. Isso precisa gerar resultado. Né? Resultado de venda, seja qualquer... ou venda de uma informação, ou a venda de um produto, ou a venda de um serviço. Isso lá na ponta tem que ser venda. E aí, até uma questão. Eu vejo que
aliado a esse fato, as pessoas não estão preparadas. Se elas já não estão preparadas no planejamento estratégico, não estão preparadas em trabalhar muito em grupo, PDV não existe mais, né? As pessoas não sabem nem o que é PDV. Verdade. Então a galera vem, tipo, elas esqueceram. A vaga é de digital e PDV não existe. Ponto de venda é físico, né? Da onde que isso vai gerar lá no final, né? Então eles esquecem desse fator, né? Que é o contato de fato. E assim, no mundo empresarial tem muita coisa que você vende fisicamente, que tem alguém. Se não tem, que seja um e-commerce, mas existe um ponto de venda onde as pessoas lá dentro estão trabalhando para aquilo ali ser entregue. Existem relações humanas com a logística, com o setor. Existe alguém fisicamente trabalhando para aquilo acontecer. E as pessoas não olham aquilo lá na ponta, né? Perdem essa entrega mesmo, né? Como é que se relaciona com isso? Então, é um outro fator também que... Eu acho que isso daí, por exemplo, é a gente realmente desconhecer que nós também somos pontos de contato de uma marca, né? Sim. Nós também somos pontos de contato de qualquer empresa. E a gente entra naquilo de qual que é a experiência, qual que é a energia que essa marca está dando para fazer essas coisas acontecerem. E é uma responsabilidade que, às vezes, ela é delegada para uma agência, quando, na verdade, não é toda dela, né? Sim. Então, por exemplo... compartilhado, né? Exato, Deveria ser compartilhado. Exato. Eu posso identificar aqui num estudo, num cliente oculto, que o grande problema dessa marca está sendo lá no atendimento. Está tendo tudo lindo. O PDV está lindo, o outdoor está lindo, a campanha está rodando, está tudo dando certo. Só que quando a pessoa chega lá para tomar um café, a experiência tá horrível, porque o cara diz que é barista e chega lá e o cara não sabe indicar nada. Aí você pergunta, tá, mas o seu atendente teve um treinamento? Aí você vai ver que tem rotatividade de atendente, que não teve treinamento, que não teve nenhuma cultura que realmente fizesse com que todo aquele trabalho do planejamento estratégico se realizasse. Eu não vou citar nomes, mas uma grande marca de investimentos, onde eu sou investidor de ação nela, eu fui impactado. Assim, na verdade, foi uma crescente de anos, onde eu fui impactado por essa empresa em diversos conteúdos sobre o tema. Aprendi muito sobre a magnitude que eles têm de conteúdo. Entrei, investo ainda nessa empresa, mas aí eu vou chegar onde eu quero dizer. Me ofereceram um cartão, que era um produto deles, cartão de crédito do produto deles, né, com algo diferenciado. E na primeira vez que eu fui utilizar, eu tive um problema de duplicação, que, tipo, enviando todos os documentos, eles simplesmente me desconectaram de conversar com eles. Tipo assim, tudo ficou burocrático. Nossa. Eu tinha consultor para falar no WhatsApp, consultor não sei o que lá, me ligava toda semana, como é que estão os investimentos, não sei o que. E simplesmente quando apareceu o primeiro problema de uma compra que foi cancelada, e que eu mostrei, ó, que tá cancelado, não existe mais isso aqui, eu estou há 6 meses resolvendo ela. Nossa. Então, tipo assim, olha onde, tipo, a marca perdeu, assim, absurdamente, né? Não adiantou nada, milhões investidos, né? Eu sou mas provavelmente com outras pessoas deve acontecer a mesma coisa. Então, você liga para uma empresa onde o protocolo é aberto, te dão dias para resolver, 7 dias, 3 dias, e você não consegue resolver nenhum deles, e você tem que abrir ouvidoria para todos. Então, tipo assim, olha o problema que eles têm na ponta e que pedem tudo. Então, exatamente. E são tudo marcas... é uma cadeia, né? Exatamente. Então, uma cadeia de acontecimentos. Eu acho que isso é muito fato, muito verdade. Isso decepciona de uma maneira, assim, muito trágica. Né? Assim... porque você... tipo assim, uma marca como essa, sei lá, tem 4 anos que eu venho... É um relacionamento. É um relacionamento. Né? Então, você fica assim... Tipo, a medida ela é totalmente drástica. Tipo, não quero mais. Cancela meu cartão e eu vou tirar os investimentos tudo. Tipo assim, é total. Porque, poxa, vocês fizeram uma entrega maravilhosa e na hora que eu preciso resolver um problema, vocês não resolvem. Exatamente. Eu acho que aí entra muito assim... É um desafio também no planejamento estratégico sair dessa história do missão e valores, porque ele é tão geral, tão assim, limitante, né? E engloba uma perfeição absoluta nessas marcas que não entrega
E eis o desafio, é encontrar o que a gente entrega de fato, qual que é a nossa entrega de valor para essas pessoas. Talvez não seja esse mundo todo de caramelo que vocês estão chegando aqui dizendo para a gente, mas vamos entregar o que é realizável Sim. primeiro, para a gente, depois de 6 meses, a gente dar um novo step, entregar algo maior. Vamos, assim, ter um caminho que é de reputação, né? E eu acho que é como se fosse uma vida humana mesmo, né? A gente tenta humanizar a nossa marca justamente por isso, porque são valores humanos. A gente já deixou de buscar só, não, qual valor, preço, venda. Não. A partir do momento em que eu entendo que o cliente busca experiência, apesar do financeiro ser importante, eu preciso considerar que vai haver cliente que o financeiro não é o primordial. Sim. Vai ser a experiência. Então, isso me obriga a pensar, a repensar essa jornada, quais os pontos de contato que eu estou tendo, qual que é a atenção que eu estou dando para essas pessoas. Eu não posso mais fugir de um ambiente em que já está. Poxa, eu tenho chatbot, eu tenho inteligência artificial, eu tenho chat GPT. Você vê exemplos de bancos digitais que conquistaram o mercado absurdamente porque, primeiro, souberam falar com as pessoas. Pois é. O próprio produto nasceu de uma conversa. De uma conversa, da exatamente. necessidade de pessoas e, tipo, é o inverso, né? Tipo, você sabe conversar bem com as pessoas e aí você consegue ficar captando os problemas dela e resolvendo os problemas de forma gradativa, né? Tipo, exatamente. Não fica falando, eu sou foda, e aí, assim, pra depois não ser, entendeu? E o principal dessa história das carteiras digitais, dos bancos digitais, eu acho que tem 2 pontos muito bacanas nisso. Assim. O primeiro é que foi tudo sobre o relacionamento. Sim. Né? Assim, a gente está acostumado a uma relação com o banco tradicional. Ideias simples, né? Tipo assim, óbvias, acesso. Na verdade. Que simplesmente escutaram ao gerente. Que a gente não tinha acesso ao gerente. Que a gente era literalmente só um número de fila. Que tinha uma salinha em algum andar em que a pessoa que tinha mais uma aquisição financeira melhor, ela era atendida ali. E os bancos descentralizaram isso e falaram, cara, calma aí, vamos reorganizar isso aqui. Apesar do ponto 2, a gente foi dando a nossa confiança e nosso relacionamento para instituições que sequer precisaram se provar bancos. A maioria nem é banco digital. A maioria se vendeu como banco digital. E a gente confiou finanças, salário, investimento, tudo, CDB, tudo que tiver ou que não tem em algumas contas. Pararam de abrir pela facilidade. Quer dizer, aquela segurança que você tinha antes na instituição financeira não foi suficiente para dizer, peraí, apesar de todo o histórico dessa instituição financeira, eu vou sair sim, vou para essa daqui, que depois você vai estudar e fala, calma aí, mas ele nem é banco. E tipo, as pessoas não pensaram 2 vezes e ter ela até em paralelo. Tipo assim, não, beleza, eu vou criar. É muito fácil. Exatamente. Tipo, ela me entende, eu crio aqui na palma da minha mão, né? Tipo, as contas, você não precisa nem num computador grande, ter um PC, você faz isso no seu celular. Exatamente. Você reconhece, você se autentica ali, porque é como a gente se autentica, a gente não desbloqueia um celular, a gente dá toda a nossa privacidade tá ali. Então você abre uma conta se autenticando no celular. Então, muito rápido. Então, enfim, você tem cada vez mais marcas que não nascem as pessoas falam assim, não tá nascendo do nada. Não. Tem um planejamento estratégico muito grande e o principal fato, entender pessoas e as necessidades delas. Então, quando e outra, e pode ser que ela tenha nascido assim de um boom, mas a tendência é ela morrer de um boom também, né? Vai acontecer isso. Né? Assim, a gente está em Brasília, a gente vê negócios nascendo e morrendo aqui. Sim. E todo mundo adora falar, não, tem 6 meses de duração, não sei o que e tal. Mas aqui as coisas acontecem, assim. E você vê que, cara, você entendendo como funciona, como a gente vive, como a gente convive, vai dar certo. Né? Você precisa ser perseverante, você precisa acreditar, você precisa trabalhar, pensar estrategicamente e botar para rodar. Mas se você estiver indo só pela faísca da sua emoção, provavelmente você vai ter um problema com a sua empresa daqui a um tempo, né? Sim. E aí eu acho que isso também é muito de entender quais são os profissionais ou as agências que vão entrar nisso, porque às vezes também tem disso, né? Assim, você é um cliente, você vai buscar uma agência e você acaba buscando muito pelo valor lá embaixo, e não estou menosprezando os profissionais, ao contrário, às vezes são pessoas muito boas, mas que estão, sugadas de trabalho com outros milhões de clientes que não vão conseguir dar o tempo. Com foco mais no dinheiro do que... E que não vão dar conta de dar o tempo que aquela conta precisa.
né? E aí vem um bom comercial, faz todo aquele trabalho, mas isso precisa ser acompanhado. Você precisa estar disponível para essa agência conversar com você, para que vocês entendam como chegar, né? Porque seja ela pequena, média ou grande porte, é preciso ter esse contato. Não é um trabalho que você só delega para a agência e deixa acontecer. As pessoas estão trabalhando diariamente para que aquilo aconteça, mas o feedback também vem do cliente. O feedback de estar legal vem do cliente. E a onda, assim, você precisa entender, não, igual você falou, não é jogar na mão das pessoas, né? Tipo, você tem que entender que você também tem que ter um setor dentro da sua empresa que entenda o mínimo do que é marketing, entenda o que é, né, tanto da cobrança quanto das ideias, do trazer o feedback, de realmente trazer o que é a marca, de posicionar, de falar, não, isso não, isso sim, isso não. Né, os valores mesmos culturais da empresa. E assim, na verdade, só que é todo um processo que muitas não foi desenvolvido no passado, né? Então, porque os problemas que nós temos nas agências e na comunicação, as empresas também têm dentro delas. Então, os problemas são basicamente os mesmos, porque são as pessoas. Né? É a cultura das pessoas. É sobre no as final pessoas. É sobre as pessoas. Exatamente. Então, assim, tem que ter essa empatia também, ela tem que ocorrer tanto da nós comunicadores em relação a quem está do outro lado. Porque se a gente teve uma dificuldade maior, talvez, de desenvolver aquilo ali, de entender todo o processo, você imagina a pessoa que está do outro lado, que está contratando você, justamente porque ela entende menos ainda. Exatamente. Então, assim, primeiro você tem que ensinar para você também ser cobrado por aquilo ali. E eu sempre falo que as pessoas brincam que às vezes minhas reuniões duram horas e horas, né? De conversa. Mas, assim, eu amo muito isso de passar informação para as pessoas, esgotar, né? Tipo assim, o máximo que eu tiver de conhecimento, porque uma vez eu escutei uma palestra e eu sempre marquei isso desde pequeno, né? Que a informação é uma coisa que você dá e cada vez você tem mais. Né? Você dá informação e fica com medo, né? Muita gente tem medo de dar informação porque acha que vai perdê-la. E não, quanto mais você fala, quanto mais você joga informação, mais você tem informação. É um ambiente de confiança, né? Querendo ou não. Exato. E as pessoas, elas buscam, quando elas têm muita informação que cresce, que faz crescer, elas vão buscar novamente na mesma fonte, né? Então, isso, de certa forma, você cria um mercado de exigência maior quando você, de certa forma, treina a pessoa que está te contratando a te cobrar. Sim, é verdade. Porque você sobe o patamar. Né? Tipo, olha, é isso, isso e isso, assim, assim, assim. Então, a pessoa sabe como ela te cobrar também aquele ponto. Né? Exatamente. E eu acho que a conversa fica muito mais clara, né? A gente sai daquele patamar em que a conversa era uma venda, né? E aí você, enquanto vendedor, você pode criar, confabular, fazer tudo e convencer o seu cliente. E você entra em outro ambiente que é um ambiente de confiança, um ambiente que eu estou te abrindo aqui, porque isso é um relacionamento. É aquilo que eu sempre costumava falar nas entrevistas que a gente falava. Tem que ser ganha-ganha, né? Tem que ser uma relação ganha-ganha. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, né? E isso vem de diversas maneiras, não vem só no resultado financeiro. Sim. Isso vem de diversas outras maneiras. E eu acho que quando o cliente está imerso nesse processo e tem essa liberdade de questionar e a gente tem a responsabilidade de demonstrar o trabalho que a gente está fazendo, os dados que a gente está fazendo, até quando às vezes eles são negativos, a gente cria esse ambiente que é o ambiente do teste. É um ambiente que diz assim, a gente não conhece as pessoas, de repente, a gente não sabe todas as respostas de como cada pessoa vai reagir. Então, hoje a gente entende que as pessoas reagem assim a tal ação, mas olha, isso mudou. Sim. 3 meses atrás era assim, agora não é. Do mesmo jeito, a gente com rede social, a gente não estava acostumado e toda semana é uma atualização, aí cria uma outra rede, e aí muda o público, e aí, enfim. E a gente é obrigado a andar com isso. Então, os negócios ainda tem as variáveis das redes, né? Tipo, as métricas mudam, os algoritmos mudam, você nunca sabe o que está acontecendo ali, a entrega muda. E tudo muda, né? A legislação muda, a nossa forma de falar, o nosso cuidado. Então, é um trabalho tão maior que envolve assim, o trabalho do planejamento, a ponto de, olha, eu não estou falando só do seu produto, do que você vende. Eu estou falando do fornecedor que você contrata. Será que ele não está envolvido em algum caso ruim que está na mídia? Se tiver, vamos ver como a gente sai disso, porque eu estou preocupado com a sua imagem. Porque eu posso estar vendendo aqui felicidade, sei lá, no potinho.
Mas se alguém descobrir que para felicidade no potinho chegar, e vão descobrir, porque a internet está aí para isso. Pessoas ficam tristes, né? Pessoas ficam tristes naquele outro caminho. Poxa, a gente precisa? Não, então vamos nos posicionar. A gente vai ser muito mais valorizado. Né? É nos contratos de trabalho, é nos terceirizados que estão envolvidos. A entrega real, na verdade. O digital hoje, ele está... Na verdade, ele sempre separou as pessoas realmente que fazem o sucesso, que conseguem coisas dentro do digital, das pessoas que não conseguem, porque simplesmente é entregar realidade, entregar realmente algo que você consegue fazer, consegue executar. Não adianta você lançar um curso e ele realmente não entregar um resultado. O espaço de tempo dentro desse mercado vai ser muito curto. Sim. Porque, igual você falou, tem pessoas que vão estar mais alienadas, que vão comprar por impulso, vão comprar no clique, vão ser impactadas por uma coisa, mas tem pessoas que estão há muito tempo pesquisando aquilo ali e vão comprar não por impulso, mas porque o pacote ficou bem fechado, né? Isso é o que mais tem hoje, né? Bons pacotes para você comprar. E no segundo momento ela já vai identificar que aquilo ali não tem uma entrega. E aí você vai cair. Não, sim. E outra, né? A gente entender... E o planejamento, ele faz você estudar e aprofundar entendendo que tudo é muito cíclico, né? Tudo é um ciclo, é um movimento. A moda faz isso. A gente é condicionado a movimentos, né? Então, eu já vou saber que daqui 1 ano as coisas vão ser diferentes. Se a gente fizer esse podcast daqui 1 ano, a gente vai falar coisas diferentes. Sim. Porque a gente já vai ter mudado em relação a alguma coisa. E, às vezes, o cliente está ocupado ali no dia a dia, nas coisas. E a gente tem essa missão de entender. Né? Então, por exemplo, a gente já saiu daquele momento em que todo mundo queria grandes influenciadores e tudo mais. Ainda temos muito. Sim. Mas, dependendo do negócio que você tiver... eu vou ter que vir para as tendências de agora. Onde eu for ler de algum relatório, eles vão falar de nano-influenciadores, né? Mais do que qualificação, pessoa, né? Mais do que o jogador que é famoso, que joga fora na Europa e tudo mais. Mais do que aquilo, quem é o senhorzinho que está influenciando uma rua no seu bairro? Existe que realmente faz o branding, né? Hoje, às vezes, os grandes influenciadores, eles influenciam de forma mais de marca, no contexto total, do que realmente da compra, de fato, né? Daquele nicho de pessoas que realmente compram aquilo ali. Então, você pode ter 1 milhão de seguidores e o de 10 mil seguidores. Só que do 10 mil seguidores, às vezes, ele vende 5 mil para 5 mil. E o que você adianta investir no de 1 milhão que vai vender para 8? Exatamente. Né? E aí eu acho que isso entra muito numa... Eu sempre baseio muito assim. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a Brené Brown, né? E ela fala da vulnerabilidade. Exato, porque eu falo, cara, essa é a chave das coisas, sabe? Assim, você precisa pertencer a algum lugar. E como que você faz isso? Uma marca faz isso, ela te faz se sentir parte, né? E como que eu vou entregar amor? Como que eu vou entregar paixão nas coisas? Como que eu vou fazer essa pessoa entender que ela está pertencendo? Cada vez chegando mais próximo da realidade dela, né? Assim... reality shows já estão aí para mim. Eu posso ver as casas milionárias, etc., e traçar aquilo para mim como uma meta, mas não é a minha realidade hoje. Sim. Então, eu vou tendo que fazer de steps by steps ali. Então, quem que é mais próximo que eu entendo como referência? Poxa, é aquela pessoa. Por isso eu acho tão importante a educação e o ensino. E a perspectiva nova para uma pessoa. Porque não adianta a gente só dar educação e treinar uma pessoa sem dar oportunidade para ela. Eu vou ter uma pessoa com cabeça muito boa, muito inteligente, mas ali ela precisa de oportunidade. É assim que a gente vai mudando tudo. Então, é assim que a gente vai testando as coisas na marca, mostrando realidades que às vezes são duras de ver para um cliente. A política é assim, né? Eu fiz campanha agora, eu fui para Mato Grosso, que assim, eu nunca estive em Mato Grosso antes desse último mandato inteiro. É totalmente diferente de Brasília. E os prismas políticos são muito distintos. Aqui, quando você escutava, por que sua escolha é assim e assado? As pessoas tinham um posicionamento diferente. E quando eu cheguei lá, eu fui fazendo esse teste, né? Todos os dias eu ia de Uber. Então, eu pegava uns 4 Ubers por dia. E eu sempre fazia perguntas iguais. Eu amo conversar com Uber. E eu chego na cidade, eu fico perguntando um monte de coisa. E eu percebia que, assim, apesar das escolhas serem similares de Brasília, a explicação era completamente distinta. Aí você falava, cara, então não dá para você pegar esse quadradinho e falar que essa é a visão do brasileiro X ou Y. Não, todo mundo pode até chegar na mesma escolha, mas são prismas diferentes por conta da experiência,
o trabalho significa uma coisa lá, aqui significa outra coisa. O dia a dia, o calor, o frio, tudo isso é diferente. O jeito de se almoçar, tudo isso é diferente. A música é diferente. Então, isso vai me obrigar a entender como impactar as pessoas. Se eu tiver que vender um refrigerante aqui em outro estado, eu vou precisar entender a realidade daquelas pessoas. Eu vou precisar fazer um estudo ali, como elas se comportam, e vender diferente daqui, né? Então, se eu entender que, não, tá todo mundo no mesmo bolo, a gente não vai para lugar nenhum. Provavelmente a gente vai gastar o dinheiro do nosso cliente e não vai chegar em lugar nenhum. Então, por isso é importante a gente envolver pessoas que estão a fim de fazer, envolver estudo, envolver pesquisa e realmente tentar fazer metas alcançáveis, mas também que consigam ser palpáveis para a gente chegar onde a gente quer chegar. Né? Isso seja no mercado corporativo, isso seja no mercado político, que é onde eu estava. Tudo era uma questão de narrativa. Sim. Como contar essa história, como chegar nessa história, e o que a gente quer com essa história. E eu posso estar no meio de uma equipe com diversos profissionais, mas eu, que sou estrategista, não posso esquecer qual é o meu objetivo ali. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma campanha de um perfume e lancei esse perfume, meu objetivo é vender esse perfume. Não importa o que eu esteja fazendo, em que conversa, em que trabalho. O objetivo principal. O meu objetivo é aquele. Pode ser que para alguém o mais legal seja o vídeo, mas o meu objetivo é aquele. Quando eu falo na política, eu vou por todos os cantos. Eu vou de narrativa, eu vou do vídeo emocionante, eu vou de proposta. Mas o meu objetivo, com cada post, com cada vídeo, é converter voto. Sim. Do meu assessorado, do meu contratante, tudo bem. Também tem que ser. A gente pode fazer muita coisa, mas a estratégia é para isso. De nada vai valer se a gente não converter em voto. Sim. Esse é o fato. Bom, Érica, você começou a falar aqui bastante sobre essa questão da política e sobre esses diferentes mundos, Brasília, o resto do país, enfim, e até entender um pouco sobre a importância da comunicação e como ela é entendida diferente em cada lugar, né? Explica um pouquinho mais como é que você foi, até para quem quer ir para essa área, como é que caiu isso para você? Porque não era uma coisa que era presente, né? Tipo, é uma coisa que talvez você nunca imaginava estar trabalhando com isso. E o tanto que isso, até esse lado seu de equipe, pessoas, na verdade, você tinha esse lado muito equipe, mas quando você vai para política, eu acho que, tipo assim, além da equipe, você tem o outro lado, uma multidão, né? Você tem pessoas eu falo que trabalhar com a política, trabalhar com artista, com pessoas que têm uma relevância para outros, assim, de uma forma inexplicável, né? Porque assim como no mundo artístico, os políticos também são figuras de pessoas que as pessoas amam muito ou elas odeiam, né? Assim, existe um amor incondicional também nessa figura, né? Na figura do político, de sonho, de acreditar naquilo que ele está colocando, de realmente você acreditar o seu voto naquela pessoa. Então, o número de variáveis aí, né? Elas são muito maiores. Sim. O que você fala importa muito mais. Ainda mais hoje, né? Vamos entrar em todos os aspectos da política, mas hoje tudo pode ir para 1 milhão de caminhos diferentes, né? Sim. Então, a conotação, o sentido triplo, o quádruplo, o quíntuplo sentido daquilo pode ser colocado. Verdade. Enfim, então, como é que você caiu nesse mundo e como é que você está lidando com tudo isso e levando esse planejamento mesmo? Como é que você coloca esse número de variáveis no negócio? Legal. Bom, para curiosidade, né, como eu falei, eu me formei em jornalismo e o meu primeiro estágio foi na política. Né? Meu primeiro estágio já foi numa liderança partidária, lá no Congresso, só que era mesmo ali cobrindo e tudo mais. E ali eu gostei muito, porque assim, eu me senti parte, né? Eu me senti diferente no sentido de, quando a gente está ali de fora, a gente... É igual quando a pessoa vai falar de Brasília, né? Brasília parece que é só o plano piloto e o Congresso Nacional e todo mundo mora ao lado dos presidentes. Não é verdade. Tem um leque. Inclusive, nós estamos numa cidade satélite de Brasília. Exatamente. Então, é um bairro, na verdade. Mas como saber disso sem fazer uma imersão aqui dentro? Foi exatamente para mim o que aconteceu no primeiro estágio, lá no Congresso, né? Então, ao invés de só assistir pelo jornal o que estava sendo decidido, o que estava acontecendo e reclamar,
eu estava vendo acontecer. Eu estava ali numa comissão, eu estava no dia a dia, eu estava vendo ministros, eu vi posses. Então, isso me deu um sentimento de, cara, como é muito melhor a gente entender do que a gente está falando do que só... Pertencimento. Exatamente. E eu sempre tive vontade. Então, 10 anos depois, apesar de todo o caminho no corporativo, eu tive a oportunidade de voltar para assessorar um parlamentar ali. E aí já veio com pandemia, então, assim, de repente veio uma campanha. E aí eu fui para um estado, que é Mato Grosso, que tem uma relação muito particular com a política, é tudo muito diferente de Brasília. Aqui a gente, apesar de ser o centro político, ainda tem uma relação mais distante com os nomes. Nos outros estados, não. Você tem famílias, você tem legados políticos, histórias que estão há anos acontecendo. Tem cidades em que você tem a mesma família ali há 50 anos, só vai trocando. Então, tem muita dificuldade ali de mudar o mindset de uma pessoa. E isso me... Já virou uma cultura, né? Exato, vira-se uma cultura. E aí tem outra coisa, né? A gente falando disso no momento em que a relação com a internet também mudava, né? Então, assim, quando eu cheguei lá para fazer campanha, eu fui ali no conteúdo, entendendo e aprendendo com os grandes, com quem realmente entendia lá no início e tudo mais, aprendendo. Falei, cara, e eu acho que esse é o barato da campanha, sabe? Assim, a gente tem 45 dias de campanha. Eu não tenho nem um dia a mais, nem um dia a menos. Então, quer dizer que eu só tenho 45 dias para literalmente convencer uma pessoa a votar em alguém. Isso quer dizer que eu não posso errar. Qualquer coisa que a gente faça... Você tem que lidar com o passado, né? Exato. Assim, porque, um vídeo postado errado, uma vírgula fora do lugar num discurso, uma temperatura mais quente ou mais fria, entrega de bandeja para o seu adversário. E aí a gente não está falando só de um voto. Quando a gente fala de um prefeito, a gente fala de bilhões no executivo. Então, é muito importante o trabalho do planejamento estratégico ali. E aí eu fui aprendendo nesse meio a meio e a convivência e a vivência em agência foi muito útil para mim. Porque enquanto eu estava na rua, eu entendia como era o dia a dia, né? O corpo a corpo. Quando eu voltava para a área ali de trabalho, que era como se fosse uma agência, você tem redação, você tem... que ver como é que organizar os processos, conteúdo, né? Para aquilo ali exato, ser executado. Né? O processo tem uma estratégia, né? Que, inclusive, assim, ela é pensada para esses 45 dias. Ela tem momentos ali que é só reputação, depois você tem um momento só de proposta e depois você voto. Então, assim, na cabeça de todo mundo, não, mete número. E às vezes não é. Tem um momento de colocar só um número. Tem um momento que é só pedir voto. Tem um momento que é emocional. Tem um momento para cada coisa. Então, o operacional que está ali, o design, o redator e tudo mais, eles vão seguindo esse planejamento estratégico. E eu entendi que eu queria chegar ali. Eu queria fazer o planejamento estratégico. Então, primeiro eu aprendi, eu me joguei. E aí que tá, assim, ele muda. A campanha, ela muda o seu entendimento de trabalho. Não é uma agência quando você fala em questão de horário. Porque você tem hora para começar, mas você não tem hora para acabar. A única coisa que você sabe é que você acaba um dia antes da eleição. Esse é o seu assim, o caminho, né? O roteiro que você tem. Porque tudo pode acontecer. Só sabe do final, né? Exatamente. Assim, você espera que o final até lá seja... todas as horas são trabalháveis. Todas as horas são trabalháveis completamente. Então, tem que ter organização, tem que ter equipe, tem que ter troca, tem que ter processo e tem que ter planejamento estratégico de dia por dia. Isso não dá para ser feito na campanha, isso tem que ser feito antes. Na campanha, você vai fazendo ajustes somente. Então, eu queria chegar ali. Então, é preciso andar com quem conhecia a política, com quem conhecia o Estado. E aí você entra num lugar que é muito sensível, porque você tem não só aquele político, aquele candidato, mas você conhece ele fora das câmeras. Você tem conversas com ele, você precisa ter essa relação de confiança que a gente conversou, né? Então, por exemplo, um trabalho que a gente sempre faz no início de uma campanha é vídeo. Isso que a gente está fazendo aqui. Primeiro papo com ele é chamado Diamante. É basicamente uma conversa que você faz com esse cidadão aí, 5 ou 6 horas de vídeo direto. E assim, é para conversar tudo que você imaginar sobre a vida dele. Tudo vai ser divulgado? Não. Mas daquela conversa que eu tenho, eu já tenho que tirar várias pílulazinhas. Por quê? Porque na eleição, ele tem que estar na rua pedindo voto. Eu tenho que ocupar pouco tempo dele dentro da agência.
Então, nessa conversa tem que saber tudo. Ele tem que contar da história, dos anseios, das propostas, do que ele acredita, do que ele não acredita. Treiná-lo para perguntas capciosas. Como é trabalhar dentro da política porque, assim, de certa forma, a gente tem que vender aquilo. Você tem que ter um pouco de acreditar naquilo ali que está acontecendo. E a gente tem né? Vamos falar do Brasil, a gente tem essa questão de desacreditar muito né, nos políticos, nas promessas. E como é que é lidar com a promessa, né? De divulgar aquela promessa e esse outro contraponto de será que vai ser executado? Como é que fica isso dentro de uma equipe? Então, por isso é importante a gente trabalhar com narrativa, né? Então, primeiro de tudo, você precisa determinar com o seu cliente as pautas que ele vai trabalhar. Determinamos as pautas, é muito importante trabalhar na política a segmentação. Então, apesar de a gente estar tendo aquele conteúdo diário que está indo para todo mundo, e aí é uma novidade na internet, porque hoje a gente precisa do conteúdo pago, especialmente para a política, porque agora, eu acho que só de 2016 para frente, foi possível patrocinar. Isso é preciso fazer na campanha. Por quê? Porque eu preciso entender como é que eu falo com a mãe, que a mãe solo, que tem um filho que precisa da creche. Eu preciso falar uma coisa especificamente para ela. Eu preciso falar uma coisa especificamente para o policial militar, uma especificamente para a dona de casa, para o aposentado. Eu não posso generalizar a minha fala. Então, isso me pede, às vezes, para fazer um conteúdo, virar 3 pequenos vídeos de 15, mas eu preciso falar com essas pessoas a mensagem que ela quer ouvir. A verdade é essa. Então, se essa mãe solo, esse pai solo, poxa, que precisa trabalhar e tudo mais, qual que vai ser uma das minhas propostas? A gente vai fazer creche em horário estendido. Então, eu vou fazer um conteúdo falando do atendimento para essa pessoa e tal. No caso de se for, né, o executivo ali falando de algo que vai por vir. Agora, é importante também, quando a gente vai fazer uma reeleição, o principal adversário que esse executivo tem é ele mesmo. Porque se ele está querendo se reeleger, na verdade, ele precisa, além de mostrar o trabalho que ele fez... com as próprias palavras e ações. Ele vai precisar mostrar o trabalho que ele fez e o que talvez o que tem por vir, né? Agora, a gente tem aí também muita coisa, esperamos, né, nos parlamentares e tudo mais, que já tenham sido entregues. Isso tudo vira prova social. Sim. Então, acho que um jeito da gente conversar com as pessoas, a convencê-la, é com a prova social. Mais do que fazer um post dizendo, olha, destinei R$1 milhão para tal lugar, às vezes os parlamentares eles têm essa noção de tem muito dinheiro na cidade. Tá, mas mais do que muito dinheiro, eu preciso entender o que foi feito com isso. O que a gente fez? Não, a gente fez UPA, mandou ambulância. Isso aqui ajudou tantas pessoas. Trabalhar com essas provas, né? Exato. Realmente. Então, a gente precisa traduzir isso de uma maneira na narrativa que a pessoa entenda. E como isso? Poxa, eu vou lá, eu vou pegar as pessoas de base, os vereadores, quem que foi, falar, Lana, eu preciso de alguém, que você é meu vereador, está na minha base. Preciso de alguém para falar que chegou a ambulância, porque fulano mandou para cá. Fato. Então, ele vem e eu pego o seu depoimento. Então, você é a prova social. Até contando um pouquinho nesse sentido, são muitas variáveis. Uhum. Né? Como é que você adquiriu esse conhecimento desse planejamento? Existe bons cursos? Existe boa capacitação para você trabalhar com isso ou não? Existem bons cursos, mas existem poucos profissionais. E isso foi um dos motivos pelo qual eu quis estudar isso. Então, quando eu entendi assim que, cara, eu fui para um gabinete parlamentar. E em breve vai ter curso sobre isso aí, da Érica. Vai ter curso. Que esse ano ainda sai. Amém, vai sair. Vai sair em breve. Mas, assim, isso foi necessário, né? Uma coisa que eu entendi é que só ser um bom profissional do corporativo e, de repente, migrar para a política não dá. Você precisa emergir naquela cultura, você precisa entender de política. Então, assim, quando eu entrei com o conhecimento que eu tinha do corporativo, dos processos da agência, e eu comecei a andar com o pessoal no dia a dia, consumindo ali como que podia funcionar, o que não, e muito aberta às técnicas das coisas. Então, tem técnica para tudo.
desde as legendas, desde o que vai fazer no blog do CEO, o que ele vai falar, maneira imperativa, vídeos e tal. Quando eu voltei da campanha, eu falei, eu preciso... Porque quando eu voltei, eu precisava assumir o gabinete, eu assumi com a coordenação e tudo. Então, eu falava, cara, eu preciso, né, Agora fazer é isso. vida real. Aqui. Aí eu fui fazer uma especialização de 2 anos em marketing político e comunicação governamental, entendendo que eu gostaria de continuar cuidando de contas de governo, né? Então, passar por um gabinete, para mim, era uma dessas especializações. Porque dentro do mandato, você vê o dia a dia do corredor ali da Câmara, do Senado, aquele corre que é mais contínuo. Você tem tempo para criar a reputação do seu assessorado. E isso te dá o tempo de criar um acervo que você precisa ter para você fazer nos 45 dias de campanha. Então, quando eu fui para a próxima campanha, que foi essa última, na primeira vez eu cheguei, apesar de já ter muito campo, mas na política não tinha. Então, eu cheguei lá como conteudista e abelha, que basicamente era atrás dele o tempo todo, fazendo milagres nos stories e mostrando aquele aquecimento. Só que tem uma diferença. Apesar das pessoas, e às vezes até os políticos quererem, o planejamento ele trabalha muito mais com pautas frias, porque dá tempo de trabalhar. Eu não posso ficar refém só do que é quente. Sim. Então, quando eu ia para o QG, né, que é o que se chamava, eu ficava ali entendendo o processo e o meu conhecimento de agência me fez conseguir passar por isso tranquilamente. Nessa última campanha, e aí foi aquilo, Deus me abençoou muito, porque quando eu fui para o marketing político e na especialização para comunicação governamental, foi para aprender técnica, foi para aprender com os grandes, e aí foi marqueteiros, né, como se fala, os estrategistas, muitos profissionais de pesquisa, muitos profissionais de narrativa, de storytelling, senadores, pessoas que já passaram por cases ali bacanas, assim. E isso foi ensinando, né? Existe um padrão, às vezes você não tem que fazer mais que o arroz com feijão. Sim. Mas você tem que fazer direito. Então eu fui entender como se fazer direito, porque meu objetivo eu pensei, poxa, eu tinha 2 opções na hora de formar ali. Ou eu podia fazer um planejamento estratégico e aí, né, ser avaliada por isso, ou a ideia de fazer um artigo e publicar e tudo mais para direcionar em construir reputação e autoridade nessa área. E eu pensando comigo, falei, bom, eu sei que esse mercado ele é pequeno, então a tendência é que você já tenha alguns nomes de estrategistas e eles vão com suas equipes. Então, se eu fizer um planejamento aqui, vamos ser sinceros que como eu tenho menos tempo, mesmo assim eu vou ficar por ali, porque, né, não vai ser tudo. Então eu vou para a publicação, porque eu vou criar autoridade. Sim. E na próxima eu já vou ter esse espaço de ser quem vai ser estrategista. Mas Deus sabe das coisas e fez tudo ao contrário. Publiquei, tem um artigo publicado num livro focado em marketing político e governo, mas fui convidada para fazer estratégia de uma campanha e aí acabou que foram 2 campanhas ali, então eu consegui fazer a estratégia de toda uma campanha. Graças a Deus fomos reeleitos, voltamos. Na volta consegui participar de um nicho já de conteúdo e WhatsApp para a campanha presidencial, no nicho mais específico. Então, assim, teve que ter imersão. E tem que ter técnica para as coisas. Então, é jeito de escrever, jeito de falar. Palavras nunca são só palavras. Ficar muito atenta. Então, o dia a dia é diferente. O nível de atenção é muito alto, né? O nível de atenção é muito alto. Você tem que ter esse botãozinho ligado o tempo todo de como que isso vai soar lá atrás. Tá sensível a não ser oportunista, né? Então, porque tudo isso. O produto aí é a fala e é tudo que é executado diariamente e falar diariamente. Tipo assim, não é um produto fechado, né? Uhum. Tipo assim, o político, ele tem... Tudo que ele fala ali está sendo avaliado, absolutamente. E é o que você falou do artista, né? O artista, ele também tem que estudar. Sim. Mas às vezes ele vem com talento, desde criança, ou alguma coisa que foi uma família. Então já chega às vezes com aquela... Poxa, eu já estou chegando. Às vezes o político também é assim. Porque tem uma família, ou porque tem um amigo, ou porque tem conhecidos, e já cresceu naquele jeito. E tem que ter essa relação de confiança com o tem aquela brincadeira, né? As pessoas sempre falam assim, você é muito político, né? Você tinha que se candidatar, você tinha que ser candidato. E tem que ter uma relação de confiança com o seu estrategista, por quê? Porque a preocupação dele é literalmente visitar pessoas, conseguir voto. Nada mais tem que
tirar a atenção desse político, desse candidato. É para isso que existe o estrategista e toda a equipe que está fazendo essa comunicação. Então, você vai ter vídeo, você vai ter designers, você vai ter redatores. E para isso tudo também tem que estar alinhado. Não é todo mundo que sabe escrever uma redação política ou que sabe escrever com SEO. Quando você pensa no design, não é todo... Então, assim, como é que eu vou fazer diferente, né? Uma das coisas que eu sempre gostei de fazer na agência foi o que a gente pode pegar de referência fora desse nicho para a gente fazer melhor. E, curiosamente, dos últimos trabalhos que a gente fez e que são muito elogiados também, nessa parte de layout, a maioria das nossas referências nunca vieram de política. Muitas delas vieram de música, porque era um ambiente que eu já estava e que eu falava, bom, a gente sempre saiu da caixa e explodiu em qualquer card que precisasse. Sim. Então, a gente precisava entregar essa vida num post político, né? Para não ser só aquela foto do João. E a linguagem que a grande maioria vai gostar, né? A linguagem. Aí também tem a linguagem, né? Tem gente que fala, mas o texto tem que ser curto. Mas isso é muito variável, porque eu preciso explicar na minha legenda e você vê que as pessoas leem. Eu preciso falar como aquele candidato. E é nicho. Você vai escrever um texto curto, pessoas que gostam de texto curto vão ler texto curto. Tem gente que vai falar assim, tá faltando assunto aqui. Eu queria uma densidade nisso aqui, eu quero ler outra coisa. Então é nicho, né? Você atender a dona de casa, atender o... pessoalidade, né? A pessoalidade é aquilo de tentar trazer o candidato sempre para mais perto de você, tirar você do grupão. Tem um ponto que é recente, né? Na verdade, eu não sei nem se foi utilizado inteligência artificial nas últimas campanhas ou a gente não pegou ainda isso? Não, já é utilizado, sim, já é utilizado. Inclusive, já deu problema também, né? Acho que grande parte das histórias que aconteceram aí nas últimas eleições, até americanas, já estava sendo usado. E assim, e você vê que, apesar de novo, estava ali dizendo que ia acontecer, né? Todo mundo que estuda comunicação, a maioria das pessoas que estão estudando comunicação, estão tentando entender como chegar em algum lugar, né? Então, se está acontecendo em todos os nichos, por que a gente achou que não ia chegar o uso do algoritmo em algumas pessoas? A diferença é a legislação, né? A gente conseguir entender onde é possível, o que não é possível e entender como que essas narrativas chegam nas pessoas, porque a forma que a gente consome hoje mudou tudo. É porque a inteligência, está surgindo muito conteúdo hoje sobre isso, é como você alimenta ela, né? Uhum. Então, não basta você só, na passividade, querer que ela gere algo para você, sem você alimentar ela da forma correta. E muito se discute hoje a questão do trabalho, né? As pessoas... O medo, né? O medo de, meu Deus, agora eu vou perder, porque a inteligência artificial vai... E, de fato, hoje, lógico, ela tá desenhando por você, ela tá escrevendo por você, ela faz... Só que, assim, o nível de qualidade vai da sua bagagem. Exato, e eu acho que então, assim, ele é uma ferramenta que pode agregar muito no seu trabalho. Você pode ter um desempenho muito melhor se você souber usar e não ficar com medo dela. Eu concordo, eu acho que esse é o pensamento do profissional que entende que ele só precisa crescer e ele tem que continuar estudando e se capacitando. É tipo, sei lá, vamos ser bem esdrúxulos assim, é tipo o Photoshop desenvolve uma nova ferramenta para cortar mais fácil uma foto. Quer dizer que você vai perder sua vaga de design. Né? É tipo assim, você pensar como você vai usar aquela ferramenta na praticidade do seu dia a dia, de você ganhar tempo. Trabalho, né? Porque na verdade é sobre tempo. Exatamente. Hoje tudo é sobre tempo. Então a facilidade que você tem essas ferramentas de inteligência hoje, como você usa ela, você vai conseguir responder muito mais rápido dentro desse processo. Então, só que você tem que saber alimentar ela da forma correta. Sim, inteligência artificial também, por exemplo, no campo ela é artificial, da política, né? Lembramos que ela é artificial, então... Ela tem que ser usada para aprimorar a sua entrega, né? Sim. Eu acho que a gente se perde enquanto profissional se a gente só ficar nesse momento em que vai acabar o trabalho, vai acabar tudo. Não, gente. Eu preciso ensinar, né, para que... Poxa, eu compro um carro, ele vem pronto. Sim. Mas, querendo ou não, é aquilo. Você precisa maciar o carro e, de repente, de acordo com o desempenho que você também faz vai ter o consumo ele vai ter diferente. consumo maior ou menor. Isso daí também é muito de você. Igual com o seu celular. E eu acho que o nosso campo profissional é assim. Na política, a inteligência artificial, ela também já está dentro, né? Como? Entendendo o que as pessoas querem ouvir. Entendendo como vou chegar ali. E, às vezes, até para provar com dados
coisas que são difíceis de você convencer normalmente para um político. O meu trabalho, por exemplo, eu sempre gostei de storytelling e eu sempre achei que o storytelling, a forma de contar uma história, é parte do planejamento estratégico, né? E, por exemplo, quando você pega um candidato que às vezes tem capital político, capital financeiro, tem capital familiar. Ele já está ali meio que completo. Às vezes o tempo deixa a pessoa viciada, como nós mesmos, viciados no modelo de falar, no modelo de fazer as coisas, resistente a alguma mudança. Como que você convence um candidato a mudar um discurso sem, assim, só na conversa? Não vai, porque ele já está. Você tem que dar dados para ele para provar que... No meu trabalho, por exemplo... Mas serve para toda a área, né? Tipo assim, exatamente. A maioria das pessoas que são de vulgo, né, cabeção, que não querem mudar de ideia, você tem que achar estratégias de números. Essas pessoas, o número muda a cabeça delas, né? O que eu fiz? Por exemplo, é parte do trabalho que eu desenvolvo hoje, que é a storytelling com dados, baseado em dados. Exemplo, para esse trabalho final, eu peguei todo um mandato de um parlamentar e peguei todos os discursos dele feitos durante esses 4 anos. E passei em várias plataformas de grafos e etc. para ler os dados. Então, análise léxica, nuvens de palavras, etc. Então, assim, eu peguei os discursos dele, de todo o mandato, e esmiucei, colocando em dados. Você só está falando disso, olha aqui. E mostrei. Aí, com o que eu fiz? Eu falei, olha, peguei pesquisas sobre os problemas do Estado, o que as pessoas estavam falando, o que os oponentes estavam dizendo, o que eram as dores. E o que a gente falou, ou as palavras que a gente mais falou durante esse tempo. Falei, agora cruza. Você entende como a gente não está falando o que as pessoas estão querendo ouvir? Você está falando que soa político. E isso é uma maneira de comprovar e de falar, opa, é verdade, estou falando a mesma. Porque eu não estou falando, sou eu. Está aqui, são os dados. A gente está lendo. Então, como que a gente pode fazer isso? Agora a gente vai fazer um outro storytelling. Agora a gente vai fazer Jornada do Herói, agora a gente vai criar onde que é o nosso ponto, quais são os nossos pontos de contato. Tudo que a gente faz no corporativo é possível aplicar no campo da política. Agora, a gente precisa entender dessa parte política, e só dá para entender estudando e vivendo, para aplicar o que a gente já estava fazendo no corporativo. E é uma coisa muito de nicho, né? Como o mercado é pequeno, então você vê assim, às vezes, é muito... O profissional fica, nossa, tudo é muito novo, caramba, isso é muito da mudança e tal. Só que quem já veio de agência percebe e fala, uai, mas essa metodologia já aplica, quer dizer, se tem um profissional que faz um trabalho assim só com farmácia, ele já entendeu o que é o principal do marketing de conteúdo e aplicou isso à especialidade dele, que é farmácia. Se é do mercado de peixe, se é de música, se é de política. É isso que a gente está precisando fazer, focar no que a gente está precisando. E era isso que era nesse lugar que eu me via. Eu já tinha uma bagagem que entendia de tecnologia, que entendia de comunicação, de planejamento estratégico, mas eu ainda não tinha bagagem política. E só deu para começar essa bagagem me jogando dentro. O que são aspectos, aí, tirando só da questão política, dentro desse planejamento, estratégia digital, se você fosse citar 3 fatores que são tipo, fundamentais assim, para começar um planejamento? Beleza, eu acho que... Talvez possa ser até mais, mas assim, o que seria fundamental para você? Para fazer um planejamento estratégico, né? Acho que, primeiro de tudo, pesquisa. É aquela velha análise SWOT, por exemplo, sabe? É um caminho. É você entender o que entender do que você vai falar, né? Tipo... Entender o que é fortaleza, o que é fraqueza, o que é oportunidade, o que é ameaça, né? Entender também o que as pessoas estão precisando e como que aquele produto que eu estou tentando vender pode acalentar alguma dessas dores. Então, uma análise SWOT é necessária, que é para saber o que pode e o que não pode, do's and don'ts. Entender o que é a necessidade e qual dessas necessidades que a gente consegue suprir. Para a gente não dizer que a gente vai fazer tudo, porque às vezes a gente não vai fazer tudo. A gente vai se concentrar em uma muito bem, ao invés de fazer tudo de maneira faz isso, mas também medíocre. Tem essas outras. Exato. E dentro desse... Qual é um desafio que você vê hoje em... Porque assim, pesquisar é uma coisa básica e fundamental, né? Assim, as pessoas... Quando você dá um desafio para as pessoas, não digo nem desafio, né? Dá um trabalho, dá algo para elas fazerem. A maioria tem aquela coisa negativa, né? Ai, meu Deus. Tipo assim, né?
exatamente o que a gente falou sobre medo, né? Tudo é sempre um medo. E não tem essa pesquisa. É básico, né? Se você me fala, sei lá, Fernando, vamos cuidar agora de um cliente que vende árvore. Você fala, mas como é que eu vou fazer isso? Vai olhar na internet, vai pesquisar, vai ver quem está vendendo árvore, vai ver como é que eles fazem. Então, assim, as pessoas têm muito esse medo e é uma coisa básica, né? Primeiro você pesquisa, primeiro você entende. Como você desenvolve isso dentro de um grupo, né? Como é que você leva esse aspecto? Porque dentro de uma agência, não necessariamente você tem pessoas para fazer tudo, né? Cada coisa você consegue dividir aquilo ali. Você acaba dando funções ou dando jobs para pessoas que não necessariamente é da área de pesquisa. Que às vezes nem sabem como fazer aquilo ali, ou enfim. Como é que você cria essa distribuição e que seja efetivo esse planejamento? Porque quando se fala em planejamento já é um problema, né? Tipo, você tem que fazer um planejamento, mas para onde eu vou? Porque assim, eu acho que às vezes no planejamento a gente tem alguns momentos. Então a gente tem um momento que ele é tático, que é mais operacional, e a gente vai ter perfis que conseguem pensar mais nesse tático. E às vezes a gente tem perfis que são mais de buscar essa parte imersiva. Em geral, a gente tem que fazer os dois. Mas quando você tem uma equipe você divide e você consegue fazer ambas, legal. Mas é uma parte que está intrínseca. Então, assim, não tem como eu planejar sem entender meu cenário. É impossível, assim. Eu provavelmente, para eu fazer um planejamento sem entender o cenário que eu estou, ou seja, sem um mínimo de pesquisa sobre ele, pelo menos, vai me fazer pular etapas e ir lá direto para o tático com alguma ideia da minha cabeça. Não baseadas no que está acontecendo. Sim. E eu acho que esse é um desafio. A gente sair do achismo é a gente usar o que a gente tem em mão de conhecimento, né? Então, para falar pensar segundo algo, né? Eu já falei sobre isso. Tipo então, assim, não é achar, não tem como. É pensar numa linha de raciocínio. Você tem uma noção. Não, é assim porque geralmente as pessoas olham para essa coisa, então vou por esse ponto, vou achar soluções nesse sentido. Enfim. Tu tem que ter um porquê, isso tem que ser palpável. Como é que eu vou criar uma métrica se está só vindo de um achismo? Né? Então, estudar o cenário... Não tem os fatores que você ele é necessário. Que você vai avaliar, né? Tipo, você não tem Não tem como eu fugir desse lugar de estudar o cenário que eu estou. Né? Eu vou pular etapas. Então, se for só para eu pegar... não, me dá uma solução aqui que eu quero... Como é que eu faço para divulgar mais coisas? Tá, se for para eu não pensar, eu vou da maneira tradicional. Faz 5.000 panfletos e divulga. Você vai divulgar um monte. Mas se vai dar certo ou não é outros 500. A gente vai saber depois. Mas o estudar o cenário você já fez isso? O que você já fez que deu certo? Como é que seu concorrente está fazendo? O que está sendo o problema aqui? Então, é importante. Outra coisa que eu acho que a gente precisa entender também é isso que você falou, a ferramenta da internet, sabe? A gente está com esse leque na mão. Agora mesmo está acontecendo um super evento no Rio falando de tecnologia. E aí que você vê que tem jornalistas, produtores de TV, um monte de gente diversa que não é só aquele nicho conhecido de profissionais da agência. Todo mundo falando. A gente não tem mais esse direito de não estar envolvido nessa parte. Então, a gente está numa área porque você é empresário. E a profissão do empresário, eu não acho que vai morrer. Porque ela engloba um monte de coisas, né? Agora, quando você está aqui na comunicação... É muito plural, né? Pois já tem o UX, aí você não tinha social media, agora você já tem. Aí você tem o design, agora tem o motion, tem um monte... Todo dia vai aparecendo alguma coisa. Quer dizer, será que a gente tem esse direito de simplesmente sentar e não acompanhar a mudança, não acompanhar as coisas que estão acontecendo? Eu acho que para o planejamento não cabe, sabe? Para o planejamento, ao contrário. Ele é o que precede as tendências. Né? Quando a gente fala lógico que a gente abordou aqui planejamento e estratégia dentro do digital e dentro do aspecto comunicação. Nós estamos dentro disso. Sim. E isso é como se fosse algo realmente básico de ser feito. É diferente do planejamento das pessoas, né? De vida, planejamento... que aí sim você... É uma coisa mais ampla e mais aberta para onde começar. Uma coisa, né, menos palpável, porque você tem que resolver diversas coisas suas para começar a planejar. Mas quando você... Dentro da profissão, né? Quando você está dentro de uma profissão, seja publicitário, né? Comunicação, jornalismo... ou qualquer outro segmento, você tem que buscar dentro dela qual é a melhor forma de organização
dos Exato. processos. Então, o planejamento, você está nichado. Você está Entender trabalhando naquilo ali. metodologias, né? E falar que aquilo ali não é válido ou que aquilo ali não faz sentido, não tem como você crescer como profissional. Não tem como você desenvolver um Você precisa usar trabalho. metodologias. Milhares de profissionais já E passaram. não ficar questionando o mundo. Não, isso aí não funciona. Não, eu acho que isso, eu acho que é aquilo. Não. Você tem que ter um mínimo de conhecimento e de busca daquilo que você está fazendo. E quem faz, quem tem excelência naquilo, quem que está fazendo, onde é que eu vou, assim, atravessar o mundo se for necessário, entender o que está acontecendo numa feira na China, talvez uma feira ali do seu lado, você se esforçar para isso fazer parte da sua vida e você ter um destaque naquilo. E outra, assim, eu acho que é onde entra a parte do gostar do estudar, né? Sim. A gente está estudando toda hora. Poxa, grande parte, que nem no meu caso mesmo, né? Assim, eu sempre gostei de idiomas, por exemplo, e sempre fiquei me perguntando que raios eu ia fazer com isso, porque não era uma realidade da minha família. Ninguém tinha nada de estudo de inglês ou qualquer coisa do tipo. Só que hoje eu fico vendo, poxa, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu fiquei ali perseverando, porque grande parte do que eu pesquiso hoje, o conteúdo está em inglês. Né? Então, assim, o tanto que eu ia perder de tempo para poder fazer isso, ou de conhecimento, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Gente, eu estava vendo esses dias, eu estava escutando um podcast justamente sobre isso. Se você tiver essa facilidade, lógico, de língua e outra língua, você vê diferentes visões do mundo, né? Porque às vezes você fica assim, poxa, mas eu tô sem uma ideia aqui para criar uma campanha, para criar algo. Começa a pesquisar em outra língua. Cara, a gente fez isso com a Vila, Fernando. Exatamente. Começa a ir no Google e pesquisar em outro idioma, ver outro cenário, não fica só, né, pautado naquilo. Você sempre vai estar pesquisando a mesma coisa. Exato. Então, a gente fez isso com a Vila, quer dizer, tinha um sonho de vocês de fazer um negócio focado em um produto. Numa oportunidade que eu tive de viagem, falei, que impressionante essas experiências de um lugar fez-se uma vila. Sim. Né? E hoje você tem uma oportunidade, um leque de negócios ali que, para a sua cabeça de empresário, só vai borbulhando cada vez mais. Né? Então, e com pesquisa, e muita pesquisa. E com pesquisa, assim. Vocês pesquisaram aqui, vocês foram comida, a campo, ambiente, pessoas, vivência, enfim. Eu lembro que a realidade muda muito dentro de uma cidade. A gente abriu um estabelecimento há 5 anos atrás que a região toda não permitia cachorro entrar nos ambientes. E a gente fez o primeiro carnaval de cachorro. Exatamente. No primeiro ano foi feito um carnaval de cachorro. Então... E que foi, você me lembra, você falou, poxa, foi o primeiro dia que mais faturou até então. Sim. Olha que loucura, assim. Então, realmente, sabe, buscar outros aspectos, né? Essa parte de pesquisa vai te trazer um mundo de ideias, um mundo de técnicas. E eu acho que é isso o barato, sabe? É você ver que dá para fazer uma diferença no seu ambiente, no mundo, no seu país ou na sua cidade. Porque a gente é tão acostumado a exaltar o que gringo faz, né? Assim, e às vezes a gente pode fazer aqui. O melhor jeito de eu transformar um ambiente é transformando o lugar em que eu tô. Criando experiência bacana, a começar por quem está perto de mim, né? E aí eu falo até uma coisa de pertencimento que eu acho que eu sempre falei isso, comentei, mas eu sempre falo em todos os episódios. O amar o lugar que você está, né? Tipo, poxa, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, o que eu vou deixar, o que eu vou passar para as pessoas e o que eu posso contribuir, além de só ficar reclamando, né? Tipo, como é que eu posso entender o processo e dentro daquilo que eu faço, como eu posso deixar isso melhor, né? Então, eu acho que até uma iniciativa do meu próprio podcast é também levar experiências reais, levar a sua experiência. Sim. Você teve aqui anos atrás, trabalhou, né, com a gente, hoje está voltando com outra experiência totalmente diferente. Lógico, tudo se somou, mas compartilhar essa experiência e aproveitar esse digital, aproveitar essa pluralidade, aproveitar os meios que nós temos hoje para poder divulgar conhecimento. Então, é essa busca. Então, o papo tá muito bacana, mas a gente vai ter que... Enquanto eu dou alguns recadinhos aqui, dessa vez eu prometo para minha equipe que eu vou utilizar o título, que eu sempre falo, é uma sugestão que você quer para esse episódio, tá? Você vai pensar aí. Ai, tá bom. Pensa aí rapidinho.
Mas antes eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal. Não deixe de seguir no Spotify. Compartilha para alguém que a gente falou hoje bastante sobre planejamento estratégico, sobre como isso é importante em todos os aspectos, não só no mundo da comunicação. Então, compartilha esse vídeo com alguém que precisa escutar isso aqui. Enfim, e não só da área, porque o planejamento, ele é, igual a gente falou hoje, sobre buscar em diferentes áreas coisas que são necessárias para a nossa vida. Então, marca a pessoa aí. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, chama a gente. Acho que a gente pode compartilhar essas experiências reais de vida e ajudar a melhorar ao universo, né? Vamos tentar melhorar o Brasil, né? Tipo, já tá bom aqui. Enfim, então, não se esqueça de inscrever, não se esqueça de seguir a Érica. Se você está interessado nessa parte de marketing político, ela está imersa nesse momento agora. Então, acredito que ela tem muito para contribuir, fora as outras experiências dela que são fantásticas. Quero agradecer muito a participação da Érica aqui. É uma honra você estar aqui, sim, tá? Então, muito todos feliz. Que fazem parte aí do ciclo, eu estou fazendo esses convites porque eu sei que são pessoas que têm experiências para serem compartilhadas. E não fugindo, pode dar o título aí. Ai, meu Deus. Bom, primeiro eu quero agradecer também. Como eu falei, assim, me alegra demais ter esse mesmo contato com lugares que eu já passei. E você é dessas pessoas, a gente teve um bom encontro aí, né? Sim. Na nossa vida, muitas oportunidades a gente fazer. E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa ainda para fazer junto. Tenho certeza, talvez meu curso você vai ter que me ajudar nesse negócio aí. Então, de título, não sei, gente. Talvez Eita, me ajuda. Não faço ideia. A bronca é sua. O que é isso? Eu não sabia disso. Isso aí foi pegadinha, não veio no questionário. Por isso que você que for participar do meu canal, assiste os outros vídeos que você vai até o final, que você vai entender isso aí. Acho que é planejar para construir melhor. Ótimo. Vou usar esse título, viu? Equipe. Mas então tá bom. Muito obrigado, Érica. Obrigada, Lana. A gente fica aqui com mais um episódio do Pod Lana.